Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Passando aqui para deixar mais uma mensagem. Já faz alguns dias que a gente não interage, né? Não deixa nenhuma mensagem. A gente esteve lá no Tocantins, numa cidade chamada Combinado, né? Levando a palavra, pregando num evento lá. A gente viu muitos sinais, muitas curas. Foi muito bom, foi de Deus, né? Deus se manifestou. Agradeço lá ao pessoal pelo convite. Foi uma bênção, né? E agradeço também ao pessoal que me acompanhou, né? Que também foi uma bênção, né? Viajar sozinho sempre é ruim, né? Eu queria hoje falar com vocês a respeito até do que foi pregado lá, porque a gente teve um problema técnico lá e acabou o áudio não sendo capturado, sabe? E eu queria compartilhar com vocês em poucos minutos, né, a respeito do assunto. Queria falar sobre a importância e a diferença na vida de grandes homens de Deus. Nós achamos que o obedecer, o cumprir, né, basta simplesmente. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós obedecemos, né, com o coração no lugar errado. Por exemplo, eu posso obedecer uma regra, um mandamento, mas não de fato para agradar a Deus. Eu posso obedecer essa regra porque eu estou sendo visto. Na velha aliança, quando falava da lei de Moisés, ele dizia assim: o homem que for pego em adultério, que for pego mentindo, quando tiver duas testemunhas. Então, era algo muito externo, né? A lei, ela é externa, a regra é para quem transgrediu a lei, né? Para começar a cumprir. Mas, de fato, o que vai fazer a diferença é a fé, né? A fé em Deus, é a fé naquele que está acima de todas as coisas. Por isso, irmãos, o que faz de fato a diferença é o que aconteceu com Enoque. Na mensagem eu comecei falando de Enoque, né? Enoque andou com Deus e Enoque não era mais. Você vai ver que da geração de Enoque foi o único que foi arrebatado, né? E você observa que Enoque andou com Deus. Não basta simplesmente, irmãos, você dizer que acredita em Deus da boca para fora, né? Jesus diz àqueles que ouvem minhas palavras e as praticam. Mas pratica para quem? Pratica para o Senhor. Quer fazer, faça para o Senhor. Irmãos, nós precisamos chegar a um consenso e a um entendimento que eu posso aceitar a Jesus, né? Ser salvo, ter a salvação, mas não ter o reino de Deus dentro de mim, né? A gente precisa entender que aceitar Jesus não é como Salvador, é como Senhor, como nosso dono, né? Na língua original, quando falava de Senhor, falava daquele que é dono do escravo, né? Então a gente tem uma característica de senhorio, né? O apóstolo Paulo diz assim: eu me faço escravo de Cristo. Então, o que ele está dizendo? Que nós temos um novo governador, nós temos um novo dono, né? Você vai pegar lá, quando o povo pede para Samuel um novo rei, né? Pede um rei como os outros povos têm, eles estão declarando que o caminho de Deus não é bom, que a condução de Deus não é boa. O próprio Deus disse para Samuel: Samuel, não te entristece, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Você era só meu porta-voz, né? Você só era uma representação minha. Então, irmãos, para que a gente tenha de fato o reino de Deus implantado em nossas vidas, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador, não, como nosso Senhor, né? Ele tem que ser de fato o teu Senhor, ele tem que conduzir a tua vida. Por isso que você primeiro identifica, né? E é pregado o arrependimento para que você reconheça que precisa da condução do Senhor, que você precisa ser guiado pelo Senhor. E quando você aprende a ser guiado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor, você vai chegar num lugar em Deus, né? Um lugar em Deus, aonde Deus te conduz, aonde Deus de fato é o teu Senhor e Ele sabe de fato o que é bom para você. Por isso você aceita Jesus como seu Senhor, né? Reconhece, e aí Ele pega e envia o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo está te convencendo que Jesus é o teu Salvador, o teu Senhor, né? Que Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O Espírito Santo está convencendo que Jesus morreu e ressuscitou e é por meio dele que você tem a justiça de Deus, né? Mas depois que você aceitou, não acabou, irmãos. Existe agora a vida no reino, existe a vida com Deus, existe o caminhar com Deus, né? Existe o que Enoque fez, Enoque caminhou com Deus.
né? E esse caminhar com Deus, ele só funciona quando o Espírito Santo ele é o nosso guia, o nosso ajudador, o nosso amigo, né? Então, a gente acaba não sendo mais guiado simplesmente pelas leis, né? Porque a lei ela só existe porque existe transgressão. Agora a gente é guiado por uma pessoa, o Espírito Santo, né? Que ele vai começar a criar a consciência do que é certo, do que é errado. Porque antigamente, outrora, nós éramos inimigos de Deus, assim que a Bíblia diz. Por quê? Porque nós amávamos o mundo. Mas o mundo, ele representa um governo, ele representa um sistema, ele representa uma forma de agir. E agora o Espírito Santo veio implantar em nós novas regras, novos sistemas, novas condições, sensibilidade, amor, né? E vem gerar fruto do Espírito na gente. Por isso, irmãos, muitas vezes é possível que a gente tenha aceitado a Jesus, mas não como Senhor, ou de fato não tenhamos entendido o que é ter Jesus como nosso Senhor. Sabe o que custa o reino? Tudo. O reino te custa tudo, né? Algumas palavras na Escritura falam sobre esse assunto. Quando a pessoa encontra um tesouro numa terra, né, uma pérola, vende tudo que tem, né, e vai lá e compra. Então, irmãos, é assim, né? Os discípulos largaram tudo para seguir Jesus, né? E a gente sabe que na velha aliança Deus já falava, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Precisamos chegar a esse nível de consciência de amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando o homem morreu, o homem ficou separado de Deus. Por quê? Porque ele quis independência. Irmãos, nós precisamos entender que somos dependentes do Senhor e que precisamos estar dependente dele, sabe? Precisamos começar a fazer as coisas para Deus e dizer: Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor for comigo, se o Senhor me ajudar, né? E muitas vezes, irmãos, nós precisamos também entender qual é a vontade de Deus, sabe? Tem muita gente que não sabe nem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Muita gente não sabe nem quais são as regras, né, para uma vida diária, sabe? Você vê lá a oração que Jesus ensina. Gente, pelo amor de Deus, invoca a Deus na sua beleza, na sua santidade, né? Invoca a Deus acima de todas as coisas. Reconheça a grandeza dele, a santidade dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, engrandecido, maravilhoso, né? Benéfico, grande, sabe? Você começa a santidade de Deus, a grandeza de Deus. É nós que estás no céu, santificado é teu nome. Venha a nós o teu reino, ou seja, venha a mim o teu governo, venha a mim a tua conduta, a tua maneira de agir, para onde você quer que eu vá, para onde você quer que eu faça, o que você quer que eu faça. Precisamos nos submeter a Deus, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, irmão, precisamos ligar as coisas na terra para que elas sejam ligadas no céu também, para que o mundo espiritual se movimente, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Então, você precisa entender, irmãos, que a gente só começa a entrar no reino, ou seja, ser um cidadão de reino, cidadão de autoridade, de domínio, né? Quando a gente entende que a gente é conduzido pelo Senhor, guiado pelo Senhor, e a gente começa a receber a identidade de filho, porque os filhos de Deus são guiados por Deus. Quando você tem essa identidade, você agora vai fazer aquilo que é a vontade de Deus. Você não vai fazer mais oração egoísta, você não vai fazer mais oração onde você é o centro, ou as tuas coisas são o centro, mas você vai orar agora, orar bem, orar aquilo que convém, orar a vontade de Deus, né? Em Tiago diz que vocês pedem, né? Pedem mal, por isso não recebem, mas não recebem por quê? Porque oram para os seus próprios deleites. O importante, irmão, é você começar a ter uma vida no Espírito, uma vida com Deus, uma vida em submissão a Deus. Quando você anda submisso a Deus, até o diabo foge de você, irmão, porque você começa a ter a autoridade para resistir o diabo, a autoridade para dominar sobre as coisas, porque você está submisso a Deus. Então, queria que você lembrasse, não seja simplesmente um crente dentro da igreja que foi salvo. Eu fui salvo, mas para quê, irmão? A gente é salvo para as obras, a gente é salvo para fazer, mas a gente só pode fazer se estiver nele, caminhando com ele, vivendo com ele, sabe, dependendo dele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sabe, irmãos, o galho ele tem que estar enxertado na árvore, no caule, para que ele possa ter vida. Né? E ele dá esse exemplo: nós somos jambuzeiro enxertado na oliveira verdadeira, ou seja, sem ele nós não temos vida, né? Quando ele fala da igreja, ele diz: eu sou cabeça. Irmãos, cabeça representa o condutor, o guia, aquele que vai dirigir, que vai conduzir, que vai dizer o que tem que fazer. Por isso, irmãos, precisamos entender que nós vivemos sim para agradar a Deus acima de todas as coisas,
né? Mas nós vivemos ligados ao próximo, ajustados, unidos. E é por isso, é esse lugar que Deus nos colocou. Deus nos colocou num lugar onde nós refletimos o conhecimento de Deus, porque estamos ligados nele, refletimos a vontade de Deus e iluminamos o mundo. Porque a Bíblia diz que se o sal não tem sabor, ele perdeu o seu efeito. Então, irmão, viva aí entendendo que você é um cidadão do reino. Para ser cidadão do reino, irmão, tem que se submeter a Deus e tem que abrir mão do seu eu. Jesus, ele é muito claro, ele enfatiza isso com muita clareza. Ele diz assim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Irmãos, temos que negar o nosso eu. Pastor, você quer dizer então que vai chegar um momento que vou viver a vida assim? Sim, vou viver a vida assim. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito, mas vai chegar um momento, irmão, que a tua mente ela vai ser restaurada, vai ser colocado códigos novos, leis novas, porque essa é a aliança nova. Ele diz: colocarei leis no seu coração. Deus vai começar a implantar a vontade dele dentro de você, mas você precisa se expor a Deus, se expor à vontade de Deus, se expor à Bíblia, se expor à palavra de Deus, se expor à presença dele, sabe, irmãos? Pessoas que não oram, pessoas que não jejuam, pessoas que não falam em línguas, pessoas que não passam tempo com Deus, que não pensam em Deus, que não escutam pregação, pessoas que estão buscando temas que são simplesmente para mexer com elas. Não, irmãos, nós temos que buscar o que Deus quer para nós, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, não é a nossa é enganosa, enganoso é o coração do homem. Então, eu queria que você meditasse nessa palavra, que você pensasse nessa palavra, que você não seja simplesmente salvo, sabe? Porque vão ter pessoas que vão chegar lá salvas lá no céu, mas elas nunca vão entender o que é ser um cidadão do reino, o que é ser um cidadão de autoridade, o que é você entender que quando Jesus diz: a minha glória eu vos dou, há uma glória sobre a nossa vida, há uma autoridade. Quando ele diz assim: eu vos envio como embaixadores, nós somos embaixadores, representantes de Cristo. Para que ele nos colocaria como representantes se nós não viéssemos a representar? Quando é que a gente vai entender aquele que orar em meu nome, ou seja, representando quem eu sou, a minha autoridade? Entendeu, irmãos? Você precisa entender essas coisas para que você desfrute. Muitas vezes a gente está como alguém passivo, né? Só recebendo ataque do diabo, ataque das coisas, não ouvindo de fato o que Deus quer que a gente faça e fica passivo, achando que tudo é normal, tudo é natural. Não é natural. Deus está contigo, Deus está vendo o mundo espiritual, Ele vai te conduzir. Irmão, é desleal você lutar contra os nossos inimigos sem enxergá-los. Se Deus não te ajudar, se Deus não te guiar, como é que você vai lutar contra os demônios, contra as hostes malignas? Hein, irmãos? Então é necessário que você comece a buscar de fato entendimento no Senhor, mas entendimento também espiritual, para que os teus olhos espirituais se abram para o mundo espiritual, para que você comece a lutar de fato as guerras, não lutar na tua carne, não na tua força, porque maldito o homem que confia no seu braço, que da sua força, do seu braço faz sua força. Saia do lugar de maldição e entre no lugar da graça. Qual é a graça? A graça é onde você é justificado, assume um lugar onde não é seu por direito, mas foi dado por meio de Cristo, crendo no que Cristo fez, e você tem a autoridade daquele que é justo e santo. E se torna justo e santo por causa de quem? Dele. Então esse coração grato nunca pode sair de você. Esse lugar, ele foi dado a você como filho adotivo, mas ele é seu. Ele é seu porque foi dado. Então execute a sua função com autoridade, com governo, e seja um cidadão do reino. Mas seja um cidadão do reino tendo a mente de Cristo, que é sujeito à vontade de Deus. Jesus, lá na cruz, quando ele estava passando por um momento de angústia, de aflição, de muita tribulação, ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela tem que imperar em todos os momentos da nossa vida, porque assim nós vamos ser bem-sucedidos, seja em qualquer lugar que nós colocarmos a planta do nosso pé. Que Deus abençoe, medite essa palavra, pense nessa palavra. Quero te dizer mais, compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva no canal, leve essa mensagem a outros lugares. Se você precisa também de um assunto específico, peça pra gente, que a gente vai estar aí publicando, trazendo isso para você. Comunique aí, escreva alguma coisa no chatzinho se você gostou. Ajude esse canal a crescer, irmãos. Se você compartilhar, o canal vai crescer. Se você escrever, o canal vai crescer. Se você der um like, o canal vai crescer.
né? Você pode estar perguntando, tá, mas o objetivo é crescer? Não, irmãos, o objetivo é chegar nas pessoas. Essa aqui é apenas uma ferramenta. O YouTube é uma ferramenta. Existem outras maneiras dessa mensagem chegar às pessoas. Quer baixar a mensagem e mandar no WhatsApp dela? Pode fazer isso também. Sinta-se à vontade, não tem direito autoral. Amém? Deus abençoe, tenha uma ótima tarde, fica na paz, ou uma ótima noite, uma ótima manhã, não sei que horas você vai ver essa mensagem. Quero dizer para você, estou orando pela sua vida, porque eu creio que Deus está alcançando corações e preparando as terras para receber a boa palavra. Deus abençoe, fique na paz.